meu coração de polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe para mim. Um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. A administração municipal de Carlos Gomes, ciente de sua responsabilidade de preservar sua história e ensiná-la às novas gerações, homenageia todos os cidadãos descendentes dos que, vindos da Polônia, adotaram nosso município como a nova pátria. O trabalho e a fé, desde o início da colonização, foram um legado histórico-cultural que hoje temos a responsabilidade de cuidar, conhecer e valorizar. No final do século XVIII, o país havia sido invadido e dividido entre potências estrangeiras. Durante 123 anos, a Polônia deixou de existir como uma nação soberana, recuperando a sua independência somente após a Primeira Guerra Mundial. Os dominadores impuseram ao povo polonês severas restrições ao uso e à expressão da sua língua, religião, costumes e liberdades individuais, gerando perseguições, levantes armados e convulsões sociais e políticas. Na Polônia dos anos de 1800, existia uma grande dificuldade de acesso às terras, o que ampliou a miséria dos camponeses. Além disso, a agricultura, realizada com métodos primitivos, era impotente para alimentar a todos, espalhando fome e miséria. Os pais não podiam mais contemplar inertes o inaudito sofrimento da sua família, a morte lenta dos filhos, a miséria de vegetar. Dessa forma, dezenas de milhares de cidadãos poloneses emigraram da Polônia portando documentos que os identificavam injustamente como russos, prussianos e austro-húngaros. Fator que resultou, inclusive, numa confusão estatística com relação aos números da imigração polonesa no Brasil. Como na história bíblica, começara então o êxodo e a diáspora polonesa pelo mundo. Cerca de 8 milhões de pessoas espalharam-se por diferentes países. A maioria dos que emigraram eram camponeses sem terra. A miséria, aliada ao desejo de serem proprietárias de um pedaço de chão, fez com que milhares de famílias, persuadidas por promessas de agentes de companhias marítimas, identificassem o Brasil como o lugar que consolidaria seus sonhos de liberdade e melhoria de vida. Então, o aldeão foi à igreja para responder a um apelo íntimo. Foi ver pela última vez os lugares que lhe eram caros, o altar, o cemitério próximo onde depositaria a última prece sobre o túmulo dos seus mortos. Terminou de arrumar os seus baús e trouxas e partiu para o porto, para o navio e o mar que o traria ao Brasil. Eram centenas para o embarque e durante quase um mês foram amontoados nos porões escuros e sujos. Chegando no porto do Rio de Janeiro, foram mais 40 dias de isolamento na Ilha das Flores, e surtos de febre amarela assolaram os imigrantes. Muitos não resistiram a essa extenuante jornada e pereceram pelo caminho. No Brasil, muitos foram levados às fazendas de café, onde logo perceberam que foram colocados em situação análoga à escravidão. Assim, a maioria dos poloneses deslocou-se para a região sul, para serem proprietários de terras. Desembarcavam no porto de Rio Grande ou em Porto Alegre, e daí eram encaminhados para as colônias, já então ocupadas por italianos e alemães nas encostas da serra, nas colônias Conde D e Dona Isabel, em locais distantes das sedes. No Rio Grande do Sul, o ano de 1875 assinala simbolicamente o marco da imigração polonesa no nosso estado, embora alguns imigrantes tenham aportado antes desta data. O maior fluxo foi registrado por volta dos anos de 1890. Eles falaram os nonos, né, como chegaram, tudo, nós era pequenininha, mas
Um pouquinho que a gente se botou na cabeça, né? Os pais iam na roça e nós lá com os nonos no potreiro, brincando e eles contando as coisas da Polônia. Então eles vieram para o Brasil, fugiram da guerra. Daí eles viajaram naquele navio, demorou mais de 30 dias. Porque ele falou que 40 dias estavam no mar indo da Polônia para cá. Porque não tinha assim ligeiro tudo que nem agora, tudo motor, não é? Tudo queimavam essas máquinas de a lenha. Diz que vinha a sereia, começava a balancear o mar, diz que dava um medo, que podia virar, podia fazer coisas, né? Isso que sempre o meu pai falava. Só contavam que os bisavós vieram da Polônia, né? Depois o meu pai, os bisavós ficaram em Bento Gonçalves, acho. De Bento vieram para cá, de cavalo as mudanças trouxeram de burro e do cesto e não sei como lá. Eles contavam, encontravam muito bicho, muito mato. Para cruzar um rio, chegavam perto do rio do Peixe, eles derrubavam uma árvore, ficavam 2 dias fazendo uma canoa, para depois poder atravessar do outro lado do rio. Eles tiveram que fazer estrada, derrubar mato. Era muito sofrido o que eles falam. Então, eles vieram de cavalo, né? Daí com os filhos, que eles tinham 2 filhos, porque eles vieram casados da Polônia, né? Vieram para formar a família aqui. Daí eles vieram ali a Bento Gonçalves, por essa região, né? Que eles chamavam de Starestrune, né? Daí eles vieram de lá e trouxeram os filhos que tinham nos cavalos, aquele cesto, né? Nos cavalos e as crianças nos cavalos. Depois começaram a vir para cá e diz que faziam nos matos esses piques e estavam indo para cá, não é? Lá eles chegaram e tudo nas montanhas, assim, sabe? Tinha bastante essas macecas, né? Então faziam o coberto, né? Amarravam esses montinhos e faziam coberto, né? Mas sabe que nem agora, eu acho que nem os índios, né? E daí, quando vieram aqui, eu acho que eles fizeram tipo umas barracas de árvores, de galhos, né? Para se abrigar, foram desmatando e lascando as tábuas, né? Para fazer as casas, porque não tinha serraria. Mais tarde trouxeram aquela serraria móvel, né? Que faziam as tábuas. Então era assim o começo da vida deles, né? Foi difícil, pelo que eles falaram, era difícil. E tinha umas madeiras grossas assim, depois eles, não sei como eles arrumaram, né? Uma cera, tinha um estaleiro que botavam essa tora, né? E estavam cerando com as mãos, né? As tábuas para fazer casa. Tudo a moque. Quando eles vieram para cá, aqui não tinha uma estrada. Era tudo para ir na frente, para levar um saco de trigo para moagem, o milho, o que for. Era primeiro levar um facão e uma foice e fazer a picada para passar o cavalo, para nós chegar lá naquele moinho, né? Era uma coisa que era muito difícil. Que disse que quando eles vieram para cá, disse que era só mato, né? Daí disse que quando eles vieram para cá, daí tinha só... fizeram umas casinhas assim, no meio do mato, para ir buscar as pessoas lá de volta para vir morar para cá, né? E depois, para comida, para trazer, aqui era tudo mato, tudo, não tinha nenhum. Então, para Juntulho, então, para não se perder, trouxeram perto do rio. Picada e até para Juntulho, né? Para trazer comida. Aí o que eles vieram de trem até Getúlio. E depois de Getúlio eles vieram costeando o Rio do Peixe, que eles diziam que não é bem o Rio do Peixe, mas eles vieram pelo Rio do Peixe em cima de cavalo, burro, né? Isso ali eles faziam. Então fizeram esse trajeto tudo aqui, aí vieram para cá. Nas lavouras a gente tinha que pegar tudo enxada e foice, machado, para derrubar um mato. Ainda para ir derrubar um mato, assim, naqueles tempos, que isso não tinha lavouras que nem agora tem tudo, né? Um relatório que eu tenho da minha mãe, quando o avô veio morar para cá, já tinha 30 famílias habitando na nossa região aqui.
E mais gente tem mais relatórios de bem antes que vieram pessoas morando aqui. Muitos séculos antes da chegada dos imigrantes europeus, a região do atual município de Carlos Gomes era habitada por povos indígenas. Nas margens do rio Apuaê-Mirim, antigo Rio do Peixe, há um grande sítio arqueológico onde outrora havia uma aldeia guarani. Os vestígios deste passado, ferramentas de pedra e fragmentos de panelas de argila, são ainda hoje observados nas lavouras da região. Aos indígenas somavam-se as populações caboclas e fugitivos de conflitos e revoluções. Rio dos Índios foi o local onde eles eram mais numerosos. Os caboclos, por exemplo, tinham técnicas de uso da terra que depois foram assimiladas e copiadas pelos imigrantes. Era a época em que toda a região pertencia ao município de Passo Fundo. Então, já passados aqueles primeiros anos dos imigrantes lá nas colônias velhas, um pensamento preocupava os poloneses: a falta vital de terras para os numerosos filhos. Era preciso buscar novas terras para si e para sua família. Foi então, por volta de 1907, uma a uma, as famílias polonesas partiram das colônias velhas para a nova colonização. Nos vales do rio Uruguai e do rio do Peixe, logo vieram também famílias vindas diretamente da Polônia. Ao chegarem por aqui, já construíram a primeira capela. Em 1912, também 6 famílias de alemães chegam de trem à colônia Erechim e se estabelecem nas várzeas e morros próximos ao rio Ligeirinho. Seu cemitério localizou-se perto de onde hoje é a comunidade de Belo Horizonte. Trabalhei na colônia, na agricultura sempre, e trabalhei sofrido, porque nós trabalhava tudo com enxada e arado, e isso não tinha outro. Os boi, não tinha meio-dia, às vezes quando vinha a colheita da soja era na hora de meio-dia, e era de noite, e pegava a noite, e nós ia trabalhando. Agora é muito fácil tudo fazer. Antigamente era muito difícil. Sim, sempre foi agricultora. A minha mãe era filha, o pai dela, a mãe dela tinham 12 irmãos, todos agricultores. Desde os 8 anos, com a enxada na roça. Sempre trabalhei na agricultura. De tudo um pouco. A maioria era milho, feijão, trigo, até um pouco de arroz. Em casa sim, nós ia trabalhar tudo a enxada antes, não que nem agora, todos enxada. Aqui não passava caro. Às vezes algum era só carroça e cavalo e passava caro, muito pouco. Uma vez por mês. Na minha infância foi maravilhosa. Corri todo Carlos Gomes ali nesse era banhado, a cidade era muita água, né? Muita lama. Ali, quando eu era criança, tinha uma praça grande ali onde que é a praça agora, era cercada e tinha uma caixa de água no meio e daí daí era tampada, né? Daí quando tinha 7 de setembro, daí diziam os versos, né? Às vezes alguns cantavam, né? Depois, porque antigamente os gado eram soltos, que nem não andavam tudo, né? Não era fechado. E depois, mais tarde, quando não me lembro qual é o prefeito que era, então ele mandou fechar o gado, né? Daí abriram a praça, não tiraram a cerca, né? Era cerca de arame, né? Você trabalhava uma vez diferente do que hoje, não? Iam semear com produto ali, era um rosinho que outro lá e hoje vão semear assim para colher, porque senão não colhe, não. Então ali mudou bastante nessa. Os pais contavam como eles semeavam trigo, principalmente. Levavam uma quarta de trigo, eles tinham para uma semana quase para semear. Porque na enxada, no meio dos tocos, caía o grão aqui, outro lá, não. Hoje mudou muito, não? Depois para colher, para bater o trigo, daí vinha o senhor lá de outra linha, e às vezes passava 4, 5 linhas, até que chegava na ponta da última, já o trigo estava brotando em cima das pilhas, não? Então era mais difícil. Hoje não, hoje estão colhendo na lavoura, já tudo, não?
Era feito trigo feito depois de cortado, feito em feixes, né? Conforme era o tamanho de quem tinha força para colocar, né? Para botar na carroça, levar e fazer aquele stuck que dizem, né? Então era em círculo e depois mais tarde eles fizeram de comprido. Aí terminava, começava bem grande, ia diminuindo e chegava num ponto assim e daí cobriam. Aí podia chover que não molhava, que não tinha as lonas, não tinha nada, né? Era palha de trigo, de jirivá, né? De coqueiro, ou era macega, que tinha bastante macega, uma grama, né? Uma vez se colhia trigo lá, e daí não tinha trilhadeira, não. Lá na segunda, terceira linha tinha o cara que tinha trilhadeira, então a gente tinha que esperar ele vir. Daí o pai lá pegava e fazia uma pilha, assim, fazia os peixinhos de trigo, ia num círculo assim, ia indo fechando e fechando, fechando, até que fechava ali. Daí ali tinha que esperar quando chovia, então a água descia. Às vezes, os primeiros cachinhos em cima já tinham broto assim, ó, de tanto que chovia isso. Aí depois então vinha o cara para debulhar, não. Então aí ficava 2 dias às vezes para bater, porque daí a tiradeira era grande e ligava de manhã, desligava ao meio-dia. O motor era esfriado a água, não. Então era direto, não é que nem hoje, não. Então não tinha muito comércio aqui em Carlos Gomes, logo que eles vieram. Então lá bem de início eles iam para Erechim fazer as compras. Daí eles tinham que pensar, eles iam num dia e voltavam no outro. Daí eles tinham que pensar na alimentação deles, no hotel deles e também nos animais, que eles tinham que dar comida para os animais também. A gente acostumou, porque vamos dizer, desde esse povo daqui ou da comunidade, eles não gostam, então eu não posso sair. Mas é que sempre querem o bem, né? Então por isso a gente está ali, né? Não se mudemos, fiquemos até, criamos a família, né? Vamos dizer assim, temos ali, né? A gente quando começou aqui, então a gente era líder da comunidade. Então a gente, a maioria, umas reuniões do sindicato aqui, sindicato lá, né? A gente saía. Até a gente às vezes conseguia uns animalzinhos, né? Um porquinho, né? Para nós pegar e depois ceder um para uma família, um para outra, né? Assim, para começar, porque ali era uns anos, assim, muitos anos, era muito difícil assim, a situação da comunidade. Mas é que graças a Deus comecemos a trabalhar e hoje nós temos uma comunidade que está bem estruturada, né? Assim, né? Nós naquela época, para construir essa capela, então nós era em 2, assim, né? E às vezes nós se encontrava na hora do culto, né? Nos domingos, né? Então nós chegava lá e já conversando, porque nós tinha já estudado, né? Que vamos fazer uma capela construída. Mas tinha alguns que não acreditaram. Mas graças a Deus, assim como nós tinha falado assim conseguimos de construir. E está ali hoje, né? Sim, tinha vários comércios, que nem lá no Coso. Eles também vendiam roupa e vendiam alimentos. Tudo. Álcool. Querosene não podia faltar, porque era tudo a velhinha, não tinha luz, não tinha água, nada como agora a gente abre uma torneira, a água corre, né, gente? Agora a vida é bem mais fácil do que antigamente, quanto carregar água. E para dar banho e tudo nas crianças, eu tinha 6 filhos, não foi brincadeira. Era a água que precisava para dar banho todo dia. E lá nós ia até lavar roupa no rio, quando secava o lajeado lá. Nós botava tudo na carroça, botava as roupas, tudo e ia lá para o rio, do Rio do Peixe, né? O Rio do Peixe que diz lá. Agora construíram uma ponte, né? Deve estar maravilhoso lá. Antes era balsa. E quantas vezes a mãe lavava a roupa, estendia tudo em cima das árvores, de repente vinha um temporal e carregava toda aquela roupa para dentro do rio, Deus livre, coisa séria.
Em 1914, os lotes rurais foram medidos e o local recebeu o nome oficial de Rio do Peixe, 11º distrito de Erechim. Depois foi chamado de Nova Polônia e em 1938 chamado de Ribeirão Torto. Seguindo a dinâmica da divisão dos lotes em linhas, travessões e secções, fundaram suas comunidades, associações e posteriormente escolas. Muitas comunidades distavam vários quilômetros do centro da sede da colônia, como foi a então comunidade do Rio do Peixe. Desde os primeiros anos da imigração, o principal símbolo de organização comunitária era a capela, ou a pequena igrejinha, onde se formavam espaços de fé e convívio social, que serviam, com o tempo, como espaço de ensino. Já em 1917, a Capela Santa Ana recebe os 3 sinos, e em 1925 foi criada a paróquia, abrangendo uma vasta região, tendo como primeiro pároco o padre Stanislau Golembieski. No ano de 1922, no local ainda chamado então de Rio do Peixe, já estavam assentadas 500 famílias. Um grande avanço para a educação no lugar foi a chegada das Irmãs da Sagrada Família, no ano de 1931, assumindo logo a Escola Santa Ana, de tão gratas memórias. Em 1940 foi instalado o Grupo Escolar Carlos Gomes. E o colégio que grande tinha, né? Você lembra? Quantas irmãs tinha aqui em Carlos Gomes, né? Bem, eu lembro bem do colégio porque as filhas estudaram no colégio, né? A gente ia lá, matriculava elas e participava das reuniões sempre. Quando tinha algumas promoções também, a gente sempre colaborava também com elas, né? E era muito importante esse colégio das irmãs aqui em Carlos Gomes para nós. E nós estudávamos no colégio das irmãs. Uma vez tinha o grupo, também estudamos lá, a escola estadual, mas aí fecharam, aí nós íamos na escola, lá em cima. A escola Santa Ana era uma escola muito boa, tinha as irmãs que dirigiam, né? E aquele tempo era tudo pecado, né? A nossa religião era meia forte. Então era tudo ali, né? Antigamente as coisas eram mais rígidas. Tinha uma freira assim, magra. Aí isso era bravo, né? Tinha que fazer como ela queria, tinha que fazer. Senão já vai assim. Tinha vara aí. É verdade. 6 anos eu fui para o colégio, né? Estudar no colégio das irmãs. Estudei, a minha formação religiosa foi super, né? Porque com as freiras não foi fácil, né? Mas, assim, foi muito bom, sabe? A gente estudando, crescendo, foi muito bom. Tinha a irmã Laura, que era minha professora. Ela era braba, mas comigo não. Ela dava castigo para os alunos e eu ficava no banco sentada e os alunos tudo de pé, de castigo. Mas ela era muito querida, eu gostava muito da irmã Laura. Quando eu era pequena, nós começamos a mandar na aula num colégio velho que tinha lá onde que era a igreja agora que está, era o colégio ali. Daí embaixo era assim, eles faziam teatros assim, né? Tinha um salão grande, né? Daí cada classe fazia uma apresentação, né? Para subir o muro, então tinha umas escadarias até na metade do muro, né? Então tinha uns degraus, depois tinha para descanso assim, né? Depois de novo outra, né? Até chegar lá em cima no colégio, né? Lindo aquele colégio, ele tinha um jardim na frente, assim, era só rosas, assim. E era a Celestina que cuidava tudo. Ele era tudo fechado, tudo... Era rosa, tudo com tipo... E daí, no começo, a gente não tinha caderno, né? Era lousa, como é que diziam? Eu adorava porque se a gente tirava alguma coisa, a gente apagava e passava, né? Porque... Tinha esses, como se diz, esses que não escrevia no... Como? Em polonês era tabliczki, não é?
Depois, então, conseguiram que vinha os cadernos, né? Mas quantos anos levou, né? Depois, mais tarde, acho que na segunda série, a terceira, que recém comecemos a usar o caderno, né? Era aquelas banco, né? Que sentava 4 e eram bem rústicos os bancos, né? Mas tinha o quadro negro também, né? Já na minha época tinha os cadernos e coisa, né? Já não tinha mais a lousa que eles chamavam, né? Até teve uma época, que não me lembro, quando eles iam na aula, que eles estudavam o polonês na escola. E depois foi proibido o polonês. Eu acho que no tempo da guerra, que daí não podia mais dar língua polonesa nas escolas. Era uma casa de madeira. A gente vê aqui, né? Dá para ver aqui que era de madeira, olha. Na frente, a estrutura dela era assim. Olha as janelas, aqui era uma porta que entrava. Depois tinha as salas de aula, né? Secretaria, essas coisas. Foi uma bênção. Andei na escola aqui em Carlos Gomes, Escola Santa Ana, Colégio das Freiras. Tenho muita saudade dos nossos educadores, que eram muito bons. Tenho muito a agradecer também às irmãs Sagrada Família, que eram as nossas professoras na época. Colégio das Irmãs, e no grupo escolar eu completei o 5º ano primário antigo, né? Que hoje nem existe mais. Era bom. Meu Deus, professores legais, freiras, tudo, não dá para se queixar. Eles organizavam muito bem organizado. Depois que saiu o colégio, nunca mais saiu um desfile que nem essas irmãs arrumavam ali em Carlos Gomes. O desfile era bonito, porque era tudo com uniforme, né? O uniforme era uma saia preguiada, azul, e a blusa branca, e meia canela, né? Para sapato preto. Desfilavam, tinha, né, uns conjuntos que tocavam, né? A banda, né? E daí marchavam, né? Tinha de todas as escolas, assim, de por fora vinham também, né? Desfilavam junto. Cada escola tinha, assim, que às vezes não tinha um uniforme, porque naquela época era pobre, assim, né? Inventava alguma coisa, então, assim, um vinha de pescador, outro vinha com enxada, outro vinha com máquina, outro, né? Assim, tudo como eram na colônia, né? E daí, e ali da cidade, ali, então era tudo com uniforme, né? A gente participava, olha, aquilo era 300, 400 alunos, né? Até mais, né? Então começava aqui da Encruzilhada, que era a cooperativa aqui, e até Carlos Gomes ali, até na praça era 2 a 2, né? Às vezes 3 a 3, 4, conforme as filas, né? Tinha o pelotão que ia na frente, que chamavam de pelotão, era um aluno mais esperto que ia conduzindo a turma, né? Mas era muito bom, tinha a banda, né? Tinha que batia um tambor e o pessoal marchava conforme os alunos, conforme batia o tambor, assim a gente tinha que marcar e bater, né? E não podia olhar para os lados, tinha que ser firme, né? Tu não podia ser curioso olhar, se tu queria olhar era só jogar os olhos, tinha que ir firme. Mas era muito bonito. Eu lembro que desfilava até eu a cavalo também, né? Desfilar também dava bonito, sempre aquelas crianças, tudo, né? Tinha mais que 400 crianças, né? Tudo nesse colégio grande que tinha na frente, que agora já não tem mais nada ali. Nesse dia sempre se fazia uma grande festa, geralmente, onde se fazia poesia à Semana da Pátria. Era apresentada as cores da bandeira, o que significava cada cor. Então a gente lembra disso, de quanto era importante. Da pequena capela em madeira, erguida por volta de 1915, depois a Igreja Santa Ana, concluída em 1923, ao imponente templo em alvenaria, decorreram apenas algumas décadas. A nova igreja foi inaugurada em 1970. Na época, todo mundo contribuiu para que essa igreja fosse ser construída. Os alunos, eles plantavam trigo, milho, nas colônias próximas de Carlos Gomes, os jovens também, e as famílias também plantavam milho, soja não, porque na época não tinha milho, trigo, feijão, engordavam porco,
Bom, para construir essa igreja, como nós temos hoje, tem que ver que o povo tinha que contribuir bastante. Antes tinha uma igrejinha só pequenininha, né? Que iam rezar, depois fizeram mais grande, depois de novo mais terceira fizeram esse que antigamente tinha, né? A paróquia Santa Ana. Depois Voida de novo fiz aquela lá em cima. Aí, naquela época, tinha o padre Voida, que construiu a igreja. Ele ia nas comunidades lá. Ele ia lá no Rio Marcelino, eu me criei lá, né? Daí ele ia lá e ele falava com os pais que uma pessoa, um dia por semana, um por mês, tinha que doar um dia de serviço. Daí esse Dilvo, que era médico, que era colega meu lá de aula e tudo, o pai dele naquela época tinha um caminhão. Ele tinha 14 anos, o Dilvo, ele dirigia esse caminhão, que daí essa paróquia, o padre de Carlos Gomes, ele pegou um pedaço de terra, ganhou doada lá em Chato Gaúcho, dos Petkoves, e ele construiu uma olaria lá, para não comprar tijolo, que eram fabricados tijolo pelos paroquianos. Daí nós tivemos que puxar. Nós fizemos 6 viagens de caminhão com o dia inteiro. 3.500 tijolos maciços nós carregávamos no caminhão cada vez. Lá de Chato Gaúcho, que dá uns 15 quilômetros daqui de Carlos Gomes lá. Pois é, tudo ia lá para Carlos Gomes, né? O padre Voida disse que vão deixar para nona, para casa, né? Deixaram um pouco só para nona fazer purão, né? E o resto, tudo para Carlos Gomes, né? Eu só sei que a gente ia lá puxar os tijolos, daí os que ajudavam a carregar, eles falaram que era através do padre Voida, que foi o projeto de construir aquela olaria lá para não comprar tijolo, porque nem sei de onde naquela época iam trazer tijolo. Soltavam água porque o barro ficou assim meio cinzento, né? Meio areado, né? Quanto mais cavocavam, mais branco ficava barro, né? E eles puxavam na carrocinha, depois tinham essas formas e a olaria era comprida, né? Que botavam os tijolos para secar, depois queimavam o tijolo, né? Tinha bastante lenha assim, não é? Que compravam lenha para depois fazer fogo e secar os tijolos, né? Primeiro secavam nas paltileiras, né? Depois no forno. O meu marido sempre era contra, não quis dar, não é? Esse barro para essa olaria. E o padre Voida tanto com nona, não é? E conseguiu convencer a nona, né? E ficou. Depois ele falava, o meu marido, para a mãe dele, né? Viu o que a mãe fez? Não falaram nada a verdade, porque o que eram para fazer, não fizeram, né? Para a mãe. Tinha um padre ali que era muito enérgico, aquele padre, era brabo. E ele fazia cada colono dar uma coisa para construir a igreja. Um porco, alguma coisa que eles tinham, né? Então, por isso construíram, senão não ia ter essa igreja. E uma igreja dessas quem faz hoje? Nós plantava produto, assim, para dar, depois vendia e dava o dinheiro para a igreja para sair, né? Ajudemos, mandou semear trigo, plantar milho, a gente colhia tudo, entregava e ajudava, né? Assim, na construção também, o que chamavam, o marido ia ajudar. Porque era feijão que o pessoal plantava, era trigo que o pessoal semeava, colhia para dar como oferta, era milho, então colhiam o milho e davam para os que tinham porco para engordar, para ajudar, daí dava o porco, se a pessoa não tinha condições de ter o milho para engordar o porco, né? E senão o milho era vendido e era tudo puxado para Erechim, né? E o padre Voida, então, para ser mais fácil, para não gastar muito, ele comprou um caminhão e daí contratou um motorista que daí ele transportava todo o material que precisava para construir a igreja. E daí aqui do rio se tirava a areia para a construção da igreja. Aí depois os alunos, ele fazia assim tipo uma fila
E um aluno passava material para o outro, e não só alunos, porque pessoas adultas também. E quando chegava na igreja, o último passava. Daí ninguém cansava porque um passava para o outro. Era tipo uma brincadeira e isso aí é um trabalho. Eu lembro que eu tinha que supervisionar os pequenos, né? Que iam tirar cascalho do lajado ali do riachinho e botar na beira, mais longe assim, carregar, né? Era tudo as crianças da escola e da cruzada eucarística, né? Que faziam, que tinha também a cruzada eucarística aqui. Então eles levavam na beira da estrada, depois os pais, tinha sempre aqueles coordenador de linhas, né, de comunidades que levavam até o caminhão e levavam para a britadeira de carroça, o caminhão mesmo da paróquia, para britar, para fazer a brita para a igreja. Os alunos pegavam um baldinho, iam no rio pegar pedrinha e levavam de baldinho as pedrinhas lá para a construção da igreja. Então foi uma obra comunitária de escola e aluno e pais, todos juntos, que conseguiram construir essa igreja. E a comunidade, naquela época, tinha que engordar um porco por ano, tinha que plantar tantos quilos de feijão, tanto de milho, tanto de trigo e trabalhar, tirar areia do rio. Tinha olaria no Chato Gaúcho, tinha um caminhão da paróquia, daí de noite a gente ia descarregar o caminhão de areia, todo mundo ajudava, todo mundo colaborou, no geral. Não dá para dizer um nem outro, era tudo unido. Aí depois comecemos a trabalhar, porque lá era tudo manual, não tinha nada de máquina que nem hoje. De lá tem buraco da sapata da torre, é 2,40 quadrado por 3,75 de fundura, cavocado a braço tudo. Esses são 15, 16 metros cúbicos de terra que tu tinha que tirar. E depois o concreto também era feito tudo a braço, encher aquilo lá. Então ia na base de, acho que 70, 80 sacos de cimento cada pilar daqueles que sustenta a torre. Aí ela era exigido pelo engenheiro, né? Depois, daí quando conseguimos levantar, fazer as vigas, porque para concretar as vigas e coisa, não tenho bem certeza, mas foi 1.500 sacos de cimento. Para concretar a sapata e as vigas em cima, foi 1.500 sacos de cimento. Eles calcularam, também um pouco menos, mais ou menos. E porque na obra da igreja foi calculado 400.000 tijolos maciços. Ele era feito porque ali a parede é feita dupla, né? Por causa do som, eles achavam. Então ela ia um tijolo de um lado, outro do outro, né? E no meio tinha os pilarzinhos, tudo. Era tudo esquematizado. E olha, sustenta, porque até hoje uma obra de 50, 60 anos foi começada, mas 50 e poucos anos que está ali e tem um risco só na escadaria, mas sim, está intacta. Na inauguração da igreja aqui de Carlos Gomes, foi feito um desfile com coisas bem antigas, até os meios de comunicação usados na época. Mas daí tinha desfile a cavalo, de carroça. Teve uma missa aqui embaixo, e daí depois pegaram as imagens de santo e tudo, daí foram tudo em procissão lá em cima, né? Daí levaram lá para cima. Também temos uma outra coisa, que nós tínhamos uma pequena serraria, que o proprietário dessa serraria, Alois Babinski, cerou toda essa madeira para a igreja gratuita. E também fez uma cruz, que hoje está dentro da igreja, só de nó de pinheiro, de cerne, que ela está pintada a verniz, coisa mais linda, que ele também farquejou e preparou ela, que está lá hoje na igreja como um símbolo. Hoje está mais difícil de manter ela do que na época construir. Isso aí nós estamos vendo ali a coisa. O pessoal trabalhava naquela época, meu Deus do céu, todo mundo colaborava e coisa, para sair a coisa. De uma vida de extremas precariedades,
e da necessidade de vencer a floresta para plantar a terra que daria os alimentos básicos, os colonizadores aprenderam a tirar das matas a erva mate nativa e a processavam no monjolo e barbacoa caseiro. Os primeiros encontros entre jovens resultaram logo em casamentos. Os noivos e convidados chegavam de cavalo ou carroça e as festas eram realizadas nas casas. Logo, formaram novas famílias e tiveram numerosos filhos. Era preciso braços para o trabalho árduo na terra. Mas era muito, muito mais acompanhado e a vida era, parece que diferente, melhor, né? Porque não acontecia nada de coisa que hoje na juventude acontece. A gente se obedecia bem aos pais, porque se o pai dizia ou a mãe que não vão, não vão. Mas não respondia. Eu fui na igreja e tinha duas moças. E comecei a falar e comecei a namorar. E as duas queriam namorar. E o que eu vou fazer? Tem que só uma, não duas. E casei depois. Ah, tinha esses clubes, sabe? Dava esses bailes. Daí nós se encontramos. Era muito divertido e era bem bonito. Era tudo, se reunia e dançava e, sabe, era bem divertido. Aprenderam com os indígenas a prática da coivara e usavam chapéus de palhas feitos por eles. Descobriram como lidar com os enxames de abelhas que se abrigavam nos tocos para colher o precioso mel. Dormiam nos colchões de palhas de milho, tomavam banho no rio, até que conseguiram mandar fazer no funileiro um chuveiro de lata. E se desesperaram quando um grande ataque de enxames de gafanhotos dizimou as plantações por volta de 1915. Eu me lembro que um ano nós comíamos só polenta, porque esses rugas cortaram todos os cachos de trigo. Mas tudo, não sobrou nada. E não tinha para trazer trigo. Então, quando os gafanhotos vieram, remataram tudo. Com meia hora não sobrou nada. Era nuvem. Ficou escuro. Assim no chão, então, tanto de grosso tinha, né? A laborosidade dos colonos resultou nas primeiras colheitas, que produziram excedentes para além do consumo familiar. Por isso, em 1946 foi fundada a Cooperativa Agrícola Carlos Gomes, uma das pioneiras da região, e que através do associativismo gerou um ambiente de desenvolvimento econômico e social. Casas de comércio, serrarias, moinhos, ferrarias, marcenarias, selaria, sapataria, alfaiataria foram se instalando. Aí eu morei em Carlos Gomes, eu fui para lá, eu tinha uns 6 anos de idade, quando meu pai foi gerenciar a cooperativa de Carlos Gomes. E me criei lá, a gente era longe da escola, mas era fora, né, a cooperativa. Meu pai, Cassiano Chervinsky Pereira, ele foi o fundador da cooperativa, porque a gente veio para ali, já se mudou ali, ele já começou a trabalhar ali, né? Ela funcionava, era uma cooperativa dos sócios, mas ela não comprava só o produto dos sócios, ela comprava também dos que não eram sócios. Comprava tudo que tipo de produto, porcos, né, comprava e de tudo, e tinha comércio também, uma loja tinha. E aí dali da cooperativa ele carregava os mantimentos, uma carroça para ir para Erechim levar. Então eu me lembro assim que tinha, acho que 4 ou 6 cavalos que puxavam a carroça, porque era muito carregada, né? Então de Carlos Gomes ele ia até Erechim assim, puxando aqueles mantimentos. Depois, quando nós fomos lá mais para, que se mudamos lá onde é agora a prefeitura, era a nossa casa. Daí então lá ele tinha uma casa que ele botou uma loja então para ele, né, para nós. Ele ia a São Paulo fazer compra, trazia aquelas tecidos, era tudo misturado, loja, e tinha de tudo para vender lá.
E aí eu com 10 anos já gerenciava lá, quando o pai saía, ficava eu lá cuidando da loja, porque os meus irmãos iam na roça, né? Foi indo, depois começou de falir, faliu, acabou com a cooperativa, você foi. Aí depois de um tempo, eles venderam, não sei se faliu ou venderam, entre os sócios se repartiram. Perderam, tem muita gente que tinha depositado produto, deixado em depósito, e como ela faliu, quem tinha deixado em depósito perdeu esse produto, não recebeu mais. E daí veio a filial da Santa Isabel de Carlos Gomes, de Gaurama para Carlos Gomes, foi a filial Santa Isabel. Mas eu acho que funcionou, eles compravam porco, que eu lembro era porco para abate, né, e gado. Para farinha, então, eu me lembro desde de piá, então tinha um vinho aqui em Carlos Gomes que era dos Lusares. Aí um tempo funcionava o vinho tudo, né? E depois fecharam o vinho. E tinha outro que era do Badote lá, aquele era tocado água, o vinho, desde Viaduto, de Gaurama, de Paim Filho, aqui de São João da Ortiga, o pessoal puxava produto lá no vinho. Um dia nós estávamos lá no vinho de carroça e veio um caminhão com produto de Paim Filho. E o pessoal não tinha visto ainda que caro isso é. Então todo mundo apavorado porque chegou um caminhão, todo mundo em volta olhando que caminhão isso é. E depois para frente então já começaram a comprar. Primeiro vinha o Jeep, depois do Jeep foi o outros tipos de carro e tudo, e até hoje continua assim. Depois ali a gente começou a estudar, eu já fui tarde na escola porque era muito longe para a gente ir, né? Aí botaram ele como subprefeito também. Aí nós tínhamos mais serviço ainda para ajudar ele a mantê-la. E ele ainda deram o cargo de subdelegado, ele podia prender as pessoas. Me lembro que às vezes até de noite vinham chamá-lo para atender as pessoas. E aqui, então, quando meu pai foi vereador, né? Esse homem lutou na vida. Foi de tudo um pouco, né? Enquanto decorria o tempo, a velha Europa se preparava para mais uma grande guerra. A pátria-mãe Polônia viveria novamente conflitos terríveis e disputas territoriais. O nazifascismo parecia imbatível, e o território polonês acabou sendo local de instalação de campos de extermínio. E no distrito de Carlos Gomes, no ano de 1944, algumas famílias de imigrantes tiveram que ver seus filhos serem convocados para lutarem na Itália pela Força Expedicionária Brasileira, agora na defesa do Brasil e das democracias. Aquele trem que trouxera muitos migrantes às novas colônias, agora levava seus filhos para a guerra. E a cultura trazida da Polônia começa então a se reproduzir na colônia Rio do Peixe. A religiosidade veio nas almas e nos baús das bagagens, trazendo imagens da Nossa Senhora de Częstochowa, livros de orações e cânticos, algumas poucas fotos dos familiares que lá ficaram e que aqui decoraram as paredes sem pintura dos primeiros ranchos de tábuas brutas construídos a machados e serrotes. Pequenas lembranças da pátria polonesa que nunca mais veriam. Nas prateleiras do novo lar, a arte da vicinanca expressa os sentimentos humanos de uma maneira delicada. Inicialmente, era recortada com tesouras de tosquiar ovelhas e mais tarde com tesouras de costura. Primeira coisa o que eu lembro e me faz falta de ver, né? Era aqueles quadros antigos que eles trouxeram da Polônia, os quadros grandes, com o santo, com as imagens de Nossa Senhora e coisa, né? E aquele costume deles, que eles matavam aquele porco, sabe? Eles picavam ele, tiravam a banha separada, daí depois o restante eles pegavam, colocavam aquelas carnes e cozinhavam dentro de um panelão
e depois colocavam nas latas e cobria com a banha. Era o alimento que eles tinham para 30 dias, 60 dias. Quando terminava aquilo lá, eles matavam outro, porque não tinha, vamos supor, gado naquela época não carneavam, né? Porque não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha nada, né? Então essa carne que era sempre a tradição deles, de ter guardada, né? Então até a gente ia lá na casa da avó, sabe, que morava lá não muito longe, e chegava lá, a primeira coisa, a avó, logo ela tirava um prato daquela carne, batia um pouco com a banha e dava para nós comer, sabe? E como não existia muita farinha de trigo, eles faziam muito pão de farinha de milho. E com a carne de porco era muito gostoso, sabe? Era muito bom. A gente sente muita saudade, sabe? Dos bisavôs da gente, sabe? Dos avôs. Nós começávamos a falar em polonês, mas terminava em brasileiro. Meu pai e a mãe sempre falavam, entre eles falavam sempre polonês. Com os pais, eu aprendi com os pais assim, porque eles lá na época falavam só em polonês, não. E daí a gente depois foi para aula, foi para cá e foi para lá e foi se distanciando dos pais e não falava mais em polonês, ficou assim. Daí a gente começa às vezes em polonês e termina em brasileiro. E ainda não bem certo em polonês, porque polonês é tudo diferente, assim. Que o polonês era cheio, né? Eu vou bem dizer para vocês que a minha mãe nem falava bem em português. Com o pai e a minha mãe, eu era sempre metida, sabe? Queria saber as coisas. Aí eles tinham bastante livros poloneses, aí eu ia lendo o que eu não entendia, pedia para o pai e para a mãe. Antes era mais os pais seguravam em casa, não era solto os filhos, né? Porque agora sabem tudo, né? Porque estão toda hora na rua e coisa. E antigamente era, se a mãe e o pai permitiam de ir no vizinho e lá brincar com as crianças, nós ia, né? Sim, os vitinanki, era flores de papel crepe, né? Para finados a gente fazia as coroas. Daí a gente teve uma festa ali uma apresentação sobre os trabalhos dos colonos, né? Então a gente até montou um pé de milho, né? Todo feito de artesanato, mas com folhas mesmo de milho, mas foi feito assim, uma coisa maravilhosa. Poszła Karolinka do Gogolina, a karliczek za nią, z flaszeczką wina, a karliczek... Olha, eu fiz parte do coral desde os meus 8, 9 anos. Aqui, com a irmã Laura, nós cantávamos em polonês, fomos se apresentar em Erechim, numa noite de gala, na meia-noite de Natal, foi transmitida pela rádio Erechim. Eu tive 11 anos naquela época, então a gente sempre fez parte do coral. Até não ter a troca daquelas missas em polonês e coisa, mas mesmo assim, mesmo em latim eu cantava também, né? Então sempre a gente cantou em polonês. Daí eu me apaixonei pelas coisas antigas, né? Daí eu fui juntando, comprando, que formei um museu aqui particular, aqui em Carlos Gomes. Eu sou apaixonado por essas coisas antigas aí. Mas eu tenho carroças aí que eu trabalhei 1 ano para reformar 2. Isso aí é um sacrário que eu ganhei lá na capela da Linha Lissa. Eles iam abandonar, né? Daí eu restaurei e coloquei aí, né? Que isso aí é uma relíquia antiga das capelas que hoje não existe mais.
Eu tenho muitas coisas que é da igreja antiga daqui. Isso aqui é uma toradeiro padre, nem sei te dizer o nome certo. Isso aqui antigamente as irmãs, isso aqui eles prensavam as hóstias, né? As grandes e as pequenas. Depois, quando eles prensavam, aí eles cortavam a grande e com esse aqui a pequena. Isso aqui era da igreja antiga de Carlos Gomes, né? Daqui tem as hóstias, as pequenas, daí aqui. As grandes aqui cortavam as pequenas. A irmã disse que chegava a fazer calo de fazer isso aqui. Sei que peguei que ela ia pro lixo isso aí. Daí eu restaurei. No Rio do Peixe, ou Nova Polônia, ou Ribeirão Torto, depois Carlos Gomes. A reprodução da cultura da fé cristã se materializou nos dobres dos sinos, muitos deles trazidos da Polônia. E nas comemorações religiosas tradicionais, a primeira comunhão, as procissões, as vias sacras, os grupos de orações para crianças, jovens e adultos, os ritos próprios nos velórios, a Romaria da Terra, pastorais, as festas dos padroeiros das capelas nas comunidades. A romaria, aquela que aconteceu aqui em Carlos Gomes, foi uma romaria, uma das maiores, eu acho, que aconteceu aqui em Carlos Gomes, né? Era gente por tudo quanto é lado, né? A cidade era cheia de pessoas, né? Foi feito muitas apresentações, manifestações e coisa, né? Mas era a favor do reassentamento e não contra a barragem, como não entendiam, né? A Romaria da Terra foi feita com uma necessidade, que tinha outras formas de gerar energia sem expulsar o homem do campo. Mas a gente já se preocupava na época com o desequilíbrio ambiental, que muita terra ia por baixo da água e muitas matas seriam destruídas. O culto a Nossa Senhora dos Navegantes, já que a natureza brindou o local com abundantes cursos d'água. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam. E a gente, por ser descendente de polonês, a gente tinha uma fé, uma religiosidade muito forte. Então, na época, a gente tinha os terços nas famílias, a gente se reunia para rezar o terço em família. Jezus, Maria, Józefie Święty, pomóż a dusza, serca, rączki wasze, broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego, skończonego. Amém. E as grandes festas, que nem Natal e Páscoa, a gente vinha participar aqui em Carlos Gomes. Era muito mais tudo assim, que te puxava, incentivava para tu ir na missa. Tudo era uma coisa melhor para o pessoal. E agora parece que juventude e crianças tu não vê na igreja. Hoje não tem quase ninguém na missa, pouca gente vai. Antigamente tinha 2 missas no domingo, sempre a igreja cheia, agora tem só uma e ainda vai pouco, né? Os pais diziam, ó, tu tem que ir na missa, tem que ir na catequese, depois da catequese para crisma, e assim, até que depois que quando começou a se governar sozinho, daí depois já, aí você saía para, se governava sozinho, e assim, então, até que estava ali, era na época, era assim, ó, pai dizia, ó, tu tem que ir na missa, tu tem que ir na catequese, tu tem que, é tudo assim, hoje pouco disso aí acontece, ó. Então nós ia de procissão, era de 20, né? Mas Deus me livre, hoje na missa não vão. A catequese minha era feita aqui em Carlos Gomes. A gente vinha para as grandes festas aqui para Carlos Gomes, para os dias santos. Sempre a gente tinha ligação bastante muito forte da igreja
E também com as irmãs, porque foram assim, bem dizer, catequistas da gente, professoras, então eles deixaram uma marca muito forte na vida da gente. Fez a primeira comunhão, era ali onde que temos o ginásio agora, era a igreja velha. Naquela época a primeira comunhão era vestido comprido das meninas, com grinalda e sim, manga comprida também, né? Eu disse que a minha maior tristeza era o dia da primeira comunhão. Por causa que uma ia passando para outra a grinalda, né? E os pais, naquela época, talvez até podiam, mas eram seguros, então a gente tinha que... Daí, quando chegou na vez de eu passar a primeira comunhão, a minha outra irmã passou junto no mesmo ano. E daí ela ficou com a grinalda e eu fiquei sem. Então eu não tinha, ainda tinha um véu bem curtinho. E sem grinalda, meu Deus, mas eu chorei para tirar foto. Eles podiam ter feito, né, de flor mesmo, né? Mas acho que ninguém se lembrou também, né? Nós na catequese, os pais ensinaram desde pequeno. Catequese, ir na missa, se não ia na missa, ainda tinha a capela lá na missa, ia na terça. E o dia que tinha missa, daí tinha na missa. E se via aqui depois para Carlos Gomes também. E aí as freiras que comandavam, né, ali o colégio, que cuidavam da igreja, cuidavam das catequeses, de tudo, né. Nossa, era linda, era tudo trabalhada, pintada. Toda ela, assim, a pintura dela era a coisa mais linda. Bem que nem na Polônia tem, né, assim, as pinturas, né. E os altares eles ficavam de costa pro povo, né, não nem agora de frente, né. Antigamente, nossa, olha a turma que tem. Né, agora é meia dúzia, né, que tem de coisa. E era tudo numa vez só. Daí fizeram a igreja, daí as irmãs tinham a casa delas, era lá em cima, daí desmancharam. Nossa, tinha a primeira vez que veio um cônsul, mas eu não me lembro o nome dele, era no tempo do padre Dislan, eu acho, logo no que ele veio para cá. Daí nossa, fizeram era tudo esperada com flores e ficava abanando quando ele ia passando, sabe? Que nem fosse um papa, quase. Aí, uma vez, o padre pediu para ele fazer uma recepção pro bispo. Ele vinha fazer uma visita em Carlos Gomes e daí ele ficou. Todo mundo foi vestido de gaúcho, todo mundo... E a igreja ali, né? O padre morava por aqui assim, me lembro ainda. Dos 15 anos em diante que eu entrei para Filha de Maria, que é tipo uma congregaçãozinha ali, que as jovens participavam, né? Onde a gente estudava a moral, né? E os bons costumes. Então, para aperfeiçoar o que a gente aprendeu em casa, né? Aí veio um padre, né, o José Pittel, que ele ensinou polonês, a gente aproveitou, né? Para escrever, não, na escrita eu sou estaca zero. Mas na leitura eu vou quebrando o galho, né? Eu também era de Filha de Maria. Em casa, né? Mas nós tínhamos lá os vestidos, a fita separada, tudo. A fita era azul e o vestido meio assim branco. Né? Esse mistério que tem, nós tínhamos 15, em 15 era grupo. Daí cada uma tinha. Primeiro, segundo, até 5, depois de novo até 10, até 15. E nós se trocava cada mês, outra rezava. Sim, daí era meu, só tinha, nossa, bastante, né? E Filha de Maria, daí era quando mais já adulta, né? Então, no mês de maio, no mês de outubro, tu não podia ir no baile. Então, a gente tinha namorado, então não podia ir, porque ele ia, porque daí eu não queria perder, né? E a gente tinha que ficar em casa, né? Porque o padre não deixava. Um dia eu fui, em 3 nós fomos em Filha de Maria, né? E daí ele tirou a fita. Porque daí tinha uma fita azul, que ele usava com uma medalha, e daí tinha uma fita grande que tu amarrava na cintura, e vestido branco tinha que ser, né? Ele tirou e eu disse que as outras não deram. As outras disseram, eu paguei a fita, para que eu vou dar para ele? E o meu pai, como era muito católico, que eu nem sei, daí entregou, né? Depois me fez eu voltar.
E as outras não voltaram mais. Apresentações, nós fazia tipo teatro, nós tinha as palestras com o padre, né? Nós tinha a missa, que era sempre à tarde, né? De tarde, às 1h começava e ia até às 5. Aí nós estava em até 200, né? Eu sempre fui a secretária, né? A secretária que faz as atas. Eu fui a secretária porque aos 15 anos eu entrei como aspirante. Aí eu fiquei 6 meses daí, porque era fita verde, né? E depois o vestido era branco, a faixa azul e a fita que a gente usava, tipo a do Sagrado Coração de Jesus que usam, então era azul. Aí quando eu entrei, que eu consegui a fita azul, eu já entrei para a direção e fiquei até me casar aos 19 anos. O meu pai tinha um costume assim que na Páscoa, o Natal, mais é na Páscoa, né? Assim, na quinta-feira, até meio-dia ele trabalhava, ele cortava pasto assim pro gado, né? Até para domingo. E domingo já de tarde já podia cortar pasto de novo, senão ele não fazia nada, não faziam nada, né? A Páscoa, com símbolos como o pisanque e o baranik, representavam um tributo à ancestralidade cultural polonesa. A terra do grande compositor Chopin gravou também na alma dos colonizadores o gosto pelas belas artes, o afeto à boa música, a alegria, as danças étnicas, o conhecimento de instrumentos musicais, as bandas, o canto. E em 1935 foi fundada a Banda Musical Carlos Gomes e logo a Sociedade Carlos Gomes. Carlos Gomes, quando passou da Nova Polônia para ser Carlos Gomes, tinha uma banda que se chamava Carlos Gomes. Porque era um conjunto de músicos, né? E o meu pai trabalhava nesse conjunto. E acho que por isso botaram Carlos Gomes. Na nossa Nova Polônia, a sensibilidade daqueles colonos músicos, lá nos idos da década de 1930, homenageou o grande compositor clássico brasileiro. O Ribeirão Torto, em 1944, recebe o nome Carlos Gomes. Ao chegar os anos de 1990, o sonho da emancipação começa a permear os sentimentos da nossa população. Assim, daí foi feito movimento assim, porque o pessoal andou pegando assinatura dos agricultores, do pessoal, para poder emancipar Carlos Gomes. Foram feitas umas par de vezes as reuniões, o pessoal entrava de acordo para sair município ou não, e daí como o pessoal concordou, foi feito o documento e daí... Então foi municipado, mas nós pertencia para Viaduto aquele tempo. Eu achei uma movimentação boa, né? Para nós trouxe bastante benefício, né? Que a gente tem tudo no lugar, né? Antes nós dependia tudo de Viaduto, né? Para nós ficou bom por causa que lá para Viaduto era longe e aqui é pertinho para Carlos Gomes, né? E tudo o que precisa tem aqui em Carlos Gomes, né, agora. Melhorou muita coisa, porque para médico tinha que 25 sacos de milho para conseguir consulta. A gente não tinha dinheiro, como agora tem dinheiro, porque tem aposentadoria e tem outras que tem. E antigamente não, só feijão e trigo. Se deu, deu, se não deu. Agora tá muito melhor, porque uma vez a gente não tinha um comprimido assim que fosse chegar num posto de saúde, numa UBS, pegar um remédio. Nunca tinha. A gente tudo tinha que pagar. Aquela vida era uma vida dura, assim. Dura. Vida dura, né? Já que ir para longe, né? O município era qual primeiro? O médico não tinha, posto de saúde não tinha. Tudo difícil. Nós até que é melhor, porque tem médico, tem um posto de saúde, a gente fica doente, atendido. Posso me queixar? Melhorou muito, porque daí já tem tanta coisa ali que
que tu tem que não precisa ir para outro município, não. E antes tinha que ir para lá, não. E agora, então, temos ali. Então, melhorou bastante. A gente tinha que se deslocar para Erechim para as coisas, porque aqui não tinha, aqui para São João não tinha o asfalto, né? Para Erechim também não era fácil. Então, o que a gente precisava de ir fazer um curso, ou então ir no médico, no dentista, geralmente a gente ia para Erechim. Daí era meio difícil para a gente. Vencidas as diferenças e com a união dos vários segmentos políticos, sociais e econômicos, o plebiscito deu a vitória ao sim, e em 20 de março de 1992, oficialmente foi criado o nosso município.